O tráfico internacional. A Polícia Rodoviária apreendeu na GO 206 quase meia tonelada de droga que vinha do Paraguai. Um raio pode ter sido a causa do incêndio que consome o Parque Nacional das Emas. Os bombeiros ainda trabalham no combate ao fogo. E em plena campanha contra o sarampo, falta vacina nos postos de Catalão. O pedido de mais segurança nas escolas. Pais, alunos, professores fazem manifestação onde um coordenador foi morto em Águas Lindas. E o governo se compromete a reforçar a segurança na região do entorno. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h19. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E a gente começa falando que um raio pode ter sido a causa do incêndio que ainda está consumindo parte do Parque Nacional das Emas, no sudoeste de Goiás. Eu vou chamar o Azaf Alcântara, de Jataí. Ele tem as informações ao vivo sobre a situação por lá. Azaf, boa noite. Como é que está aí em relação ao prejuízo ambiental até agora? Só piora, viu, Luciano? Boa noite para você, para todo mundo. Essa é a primeira ocorrência de incêndio registrada este ano e já são cerca de 6 mil hectares consumidos pelo fogo até agora. Segundo a administração do parque, o incêndio começou ontem à tarde por causa de um raio que caiu no cerrado. Esse tipo de fenômeno é muito comum nessa época de seca, entre os meses de agosto e outubro. A Brigada do Parque começou os trabalhos de combate ontem mesmo para evitar que as chamas se espalhassem. Aceiros foram feitos dentro do parque. Só no ano passado foram registradas 6 queimadas. O Parque Nacional das Emas fica aqui no sudoeste, tem 132 mil hectares e foi criado em 1961 pelo então presidente Juscelino Kubitschek e abriga mais de 800 espécies de plantas e 300 aves e mamíferos sob risco de extinção. É uma riqueza da nossa fauna e flora sendo consumidos aqui no sudoeste, né, Luciano? Verdade, né? Porque o parque, na verdade, aí tem uma das maiores áreas de cerrado preservadas da América Latina, como você bem disse. Azaf, muito obrigado, bom trabalho para você. E, infelizmente, a previsão ainda é de tempo muito seco. Veja como é que fica o clima amanhã. Terça-feira vai ser de céu aberto e muito calor, sem previsão de chuva e continua o alerta por causa do tempo seco. A umidade chega a 16%. Em Aragaças e Porangatu, a temperatura fica perto dos 40 graus. Catalão, Lusiânia e Anápolis, máxima de 33. E em Doverlândia, os moradores fazem orações pedindo pela recuperação da prefeita da cidade. Ela que sofreu um acidente no sábado durante uma cavalgada na abertura da Festa do Alho. Centenas de moradores se reuniram logo cedo na porta da prefeitura para orar pela recuperação da prefeita Zilda Rezende Araújo Machado, conhecida como Zildinha. Ela que nem é daqui, como eu também não sou. Tem um carinho por essa cidade, como se tivesse realmente nascido nesse berço. Hamilton, cunhado da prefeita, representou a família na cerimônia. Pessoa boa, querida, amiga de todo mundo. Zildinha caiu de uma mula durante uma cavalgada na abertura da festa da queima do alho no último sábado. O acidente foi no momento em que os animais se assustaram com o barulho dos fogos de artifício. A prefeita teve afundamento no crânio e perdeu muito sangue. Lucília foi a médica que prestou os primeiros socorros. Comuniquei com a família para que agilizasse um helicóptero, porque o estado dela era muito grave. A prefeita foi transferida no helicóptero do Corpo de Bombeiros para o UGOL de Goiânia, onde permanece internada em estado grave. A prefeitura autorizou a nossa entrada aqui no gabinete da prefeita Zildinha e está como ela deixou um dia antes do acidente. A gente consegue perceber que ela é muito organizada, muito religiosa, tem uma Bíblia aqui, um altar ali no fundo, terço na parede. E ela é a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita aqui na cidade de Doverlândia, assim como a vice-prefeita. Bom, enquanto ela está em recuperação, as coisas vão caminhando. Nesse primeiro momento, a gente hoje vai nos reunir aqui, né, junto com todos os servidores, tentando fazer tudo conforme já estava previsto, da melhor forma.
E agora a gente torce para que ela retorne aqui o quanto antes. Esse é a nossa vontade. Aqui é o lugar dela e é para cá que ela vai voltar em nome de Jesus. E em Goiânia, o filho da prefeita falou sobre o estado de saúde dela. Adiantaram que as lesões são bastante extensas, mas eles precisam de uma avaliação de controle pós-cirúrgico para definir e precisar o grau dessas lesões. A gente vem encontrando força em Deus, nas orações dos amigos e dos familiares nesse momento. É o que tem confortado a gente. Olha, Goiás está no meio de uma campanha de prevenção e combate ao sarampo. Afinal, já são 3 casos confirmados no estado. Só que em Catalão, no Sudeste, está faltando vacina. Marília acordou cedo e levou o filho para tomar a vacina. Mas quando chegou no posto de saúde, recebeu a notícia que não tinha vacina. Ele é bebê, né? Ele tem 1 ano e 2 meses e precisa da vacina, não só ele, como nós também. As geladeiras dos postos de saúde de Catalão estão sem a vacina contra o sarampo desde sexta-feira. Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, a cidade vai receber a vacina contra o sarampo somente na quinta-feira. As vacinas acabaram por causa da intensa procura. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus. A vacina é a única forma de se combater o sarampo. A imunização deve ser feita em crianças entre os 6 aos 11 meses de vida, mas é importante que os adultos que receberam apenas uma dose da vacina também procurem os postos. As pessoas até 29 anos, elas precisam ter 2 doses dessa vacina no cartão. Pessoas de 30 a 49 precisam ter 1 dose registrada. Então, as pessoas que não têm essas doses precisam ser imunizadas. Bom, então a gente viu aí na reportagem que as doses nos postos de saúde devem chegar até quinta-feira na cidade. Rápido intervalo e a seguir, suspeitos de fazer parte de quadrilha de roubo de cargas entram em confronto na BR-060 com a polícia. E alunos da escola onde um professor foi assassinado cobram mais segurança. Agora, 7h25. De volta às 7h27, com a informação de que a polícia encontrou uma casa onde bichos eram mantidos em cativeiro ali de qualquer forma, né, de forma irregular. Tinha até cobra por lá. Um homem foi preso, vou chamar a Lorena Gomes, que tem outras informações para onde esses animais foram levados, hein, Lorena? Boa noite. Boa noite para você, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, os animais foram levados para o CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que fica em Goiânia. Eram 4 cobras de espécies diferentes, não venenosas e de origem americana. Tinham também várias gaiolas com 10 pássaros silvestres e que estavam por lá também com armadilhas de caça para aves. E aí isso foi encontrado na casa do Eric Machado de Oliveira, de 21 anos. Ele foi abordado por policiais em uma praça em Anápolis. E quando a polícia viu o celular dele, tinha uma foto dele segurando uma cobra. Por isso, os policiais foram até a casa do Eric Machado, que não tinha autorização do IBAMA para ter esses animais, e ele deve responder pelo crime de manter serpentes e pássaros em cativeiro. Luciano. Lorena, tem uma outra informação aí, porque eu estou sabendo que o trânsito na BR-060, aí perto de Anápolis, chegou inclusive a ficar parado por causa de um confronto. Isso mesmo, Luciano, foi um confronto entre policiais da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE, e bandidos. Isso foi na BR-060, entre Anápolis e Abadiânia. Os criminosos estariam tentando fugir para uma mata com um carro roubado. Eram 6 ao todo que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. 3 deles foram atingidos e morreram no local. A polícia continua investigando ainda alguma informação sobre isso, mas até agora a informação que a gente tem é que eram 3. O carro foi apreendido e 3 armas também, além de um bloqueador de sinal. Luciano. Lorena Gomes, ao vivo de Anápolis, muito obrigado pelas suas informações aí. A gente segue falando de uma outra ação da polícia, a Polícia Rodoviária Estadual, que apreendeu 400 quilos de drogas e armas na GO 206, em Chapadão do Céu. O motorista foi preso, então vou chamar a Lara Leão. Ela que também tem informações de onde, para onde, na verdade, Lara, essa droga estava sendo levada. Boa noite.
Essa droga estava indo para Goiânia, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Olha só, a Polícia Rodoviária Estadual disse que essa droga estava vindo do Paraguai e ia para a capital. Os policiais tentaram parar o motorista na GO 050, mas ele fugiu e só foi parado na GO 206, já no município de Chapadão do Céu. Dentro do carro tinha 400 quilos de drogas. Tinha skunk, maconha, haxixe e também 2 armas. O motorista, Deibson Henrique Nascimento, de 26 anos, foi levado para a delegacia de Chapadão do Céu e será encaminhado para o presídio de Serranópolis e deve responder por tráfico de drogas e também por posse ilegal de armas. Então tá aí, Luciano, mais um registro de apreensão de drogas aqui na região. É impressionante a quantidade de drogas apreendidas na região sudoeste nos últimos dias, né? Obrigado, Lara. Alunos, amigos, parentes do professor assassinado na última sexta-feira em Águas Lindas de Goiás fizeram uma manifestação. Pediram mais justiça e cobram segurança nas escolas de Goiás. O ato começou na frente da escola onde o coordenador pedagógico Bruno Pires, de 41 anos, trabalhava quando foi assassinado em Águas Lindas de Goiás. Em seguida, o grupo caminhou pelas ruas da cidade. Aqui tem estudante, né, professores, tá? A preocupação que ele tinha com a gente era inexplicável, sabe? E a gente nunca imaginou que isso acontecesse, ainda mais porque ele era uma pessoa incrível. Bruno foi morto a facadas na última sexta-feira. Segundo a polícia, o suspeito é o aluno Anderson da Silva Leite Monteiro, de 18 anos, que foi preso um dia depois do crime em Nova Roma, a 571 quilômetros de Goiânia. Testemunhas contam que o estudante não gostou de ter sido retirado de um grupo de atividades esportivas do colégio. Segundo a polícia, os dois discutiram e Anderson esfaqueou o professor. Bruno ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Eu espero que realmente a justiça seja feita. O fato do Anderson estar preso não ameniza a minha dor, não traz o Bruno de volta. Este não foi o primeiro caso de professores assassinados neste ano aqui no entorno. Em abril, um educador foi morto a tiros por um aluno dentro de uma escola, o que chama a atenção para a insegurança no ambiente educacional. A vítima foi Júlio César Barroso. Ele tinha a mesma idade do professor Bruno e também foi assassinado, de acordo com a polícia, por um estudante que tinha 17 anos. O caso foi em Valparaíso. Nós queremos paz na educação. Nós estamos pedindo isso há muito tempo. E aí, como é que fica esse pedido? Hoje, em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado lamentou a morte do professor Bruno Pires e disse que pretende reforçar a presença da polícia na região do entorno, já que Goiânia está recebendo aí o suporte da Força Nacional de Segurança. Caiado disse que o reforço nas cidades do entorno vai acontecer por meio de uma parceria entre os governos de Goiás e do Distrito Federal. A situação de Goiânia já está bem controlada e com isso nós temos a condição de deslocar tropas para as regiões que ainda têm um maior índice de criminalidade, como a região do entorno. Vamos assinar esse convênio na data de hoje em Brasília, que é um convênio das forças do Estado de Goiás com as forças do Distrito Federal. Já estamos avançando nesse convênio, onde as duas forças policiais estarão unidas para um combate integrado à criminalidade na região do entorno. Vamos acompanhando então. E olha, um caminhão da Prefeitura de Itumbiara, no sul do estado, pegou fogo enquanto os trabalhadores estavam fazendo uma obra numa avenida lá da cidade. Vou começar com o Emerson Ferreira, que tem mais informações para a gente sobre isso. Oi, Emerson, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Esse acidente foi durante a manhã, viu? Os trabalhadores estavam aquecendo o piche, que é um dos elementos utilizados aí na produção do asfalto, né? Eles estavam utilizando um caminhão que tem uma espécie de caldeira acoplada nesse caminhão. E foi justamente a alta pressão dessa caldeira que causou a explosão. A tampa chegou a voar cerca de 20 metros. Além do veículo ter pegado fogo, as chamas se espalharam em uma região de vegetação próxima e os bombeiros conseguiram conter o fogo. Um funcionário da prefeitura
viatura teve queimaduras, foi encaminhado ao hospital, mas também já teve alta, viu? Segundo a prefeitura, agora será realizada uma perícia nesse caminhão aí para apontar as causas desse acidente. Os bombeiros estiveram no local e caracterizaram as condições de manutenção do caminhão como muito precárias, viu, Luciano? Pois é, tem que investigar as causas e também as condições que esses trabalhadores estavam trabalhando, né, Emerson? Muito obrigado a você e a todos aí da região. E a gente segue agora já com a nossa tradicional imagem do dia, que hoje é te mostrar esse gigante aí, ó, em Anápolis. Já está em Anápolis o novo cargueiro da Força Aérea Brasileira. Você vê que o do bico até a cauda, 35 metros, é o KC-390, o maior avião produzido na América Latina. Ele vai substituir o avião Hércules C-130, que pode levar até 80 soldados, esse novo avião aí da Força Aérea Brasileira, e também 64 paraquedistas. 80 soldados ou 64 paraquedistas. E a gente vai terminando por aqui, segundona, terminando a semana inteira pela frente, e a gente vai se vendo sempre na esperança de boas notícias. Tchau, tchau.